Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a professora vai explicar sobre a nossa aula online que tivemos hoje, tá? Nós estamos revendo um conteúdo já estudado, tá? Que são sobre as medidas de massa e as medidas de capacidade. Então, só relembrando, quando nós usamos as medidas de massa, é sempre quando a gente vai pesar algo, pesar algum objeto, tá? Então, as unidades de medida de massa são o quilo, a grama, né? O grama, no caso, quilograma. E as medidas de capacidade é sempre quanto cabe em um recipiente. Então, no caso, aqui, ó, no caso, tudo que é líquido, a gente mede com a unidade de medida de capacidade, que é o litro, mililitro, tá? E aqui a gente tem essa melancia para mostrar que é o quanto pesa. Então, aqui nós temos as medidas de massa, ok? Relembramos também quanto às medidas não padronizadas. O que são essas medidas não padronizadas? São medidas que utilizamos em receitas, como por exemplo, colher. Então, quando a gente fala uma colher de açúcar, xícara, uma xícara de farinha. Por que elas não são padronizadas? Porque cada xícara tem uma medida diferente, às vezes. A colher, quando nós vamos colocar uma colher de alguma coisa, às vezes a gente coloca um pouco mais, outra pessoa coloca um pouco menos, então não é padrão. Então, essas são as não padronizadas. Agora, quando falamos em medidas padronizadas, são sempre aquelas medidas que são as mesmas em todos os lugares. Então, 1 quilo de arroz é o mesmo 1 quilo de arroz em um mercado e em outro mercado. Então, tudo que a gente pode pesar e medir, elas são padronizadas, tá bom? Então, aqui a gente mostra um pouquinho ó, do que é uma medida padronizada. Temos exemplos como 1 quilo de açúcar, 5 quilos de arroz. Aqui a gente já tem as medidas padronizadas relacionadas à medida de capacidade, que é 1 litro, o mililitro. E por fim, realizamos esse exercício, observando essa receita, tá? Aqui nós teríamos, então, que circular as medidas que são não padronizadas. Então, todas as medidas que não contêm o peso certinho, o litro certinho, elas são não padronizadas, como eu expliquei, quando usamos colher para medir, xícara, tá? Na letrinha B, eu já deixei prontinho aqui para vocês, tá? Eu coloquei até como letra cursiva. Aqui a gente coloca quais dos ingredientes são medidas padronizadas, então o leite e a farinha, porque lá tem a medida. E os ingredientes que são indicados por unidades: ovos, cenouras e tomates. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês, tira a foto quem faltou e envia para a professora.